como que você está? Ah, eu já percebi, senti daqui que você está animado. Gente, tem muita coisa boa para acontecer hoje. Não perca por nada, porque este é o meu, mas é o seu, no Universo da Música com Patrícia Valadão. Gente, eu tô tão feliz, tão feliz. Temos hoje um convidado muito especial. Marcos Július Lander, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Patrícia. Um grande prazer e uma honra ser convidada de um programa tão especial quanto esse. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço e honrado estou eu. Na verdade, converso muito com a sua esposa, querida Thelma, pianista. A gente sempre encontra nas óperas, nas correpetições, em Belo Horizonte afora. E você, vejo sempre distante quando eu vou lá na Filarmônica tocar, arrasando, viu? Obrigado, é isso mesmo. Eu sou casado com a Thelma, ela é uma excelente pianista também, como a Patrícia. E aí elas estão sempre trabalhando junto, né? E eu fico lá na Orquestra Filarmônica só olhando as duas de longe ali. Eita, é bom demais, tá conta. É bom fazer música, né, Marcos? É uma delícia, né? É um presente de Deus, né? Graças a Deus pela música. E eu quero que você conte, porque eu sempre acredito que as histórias, elas inspiram. Não é à toa que a Bíblia é cheia de histórias. Nós vamos lendo e aquilo a gente vai sendo inspirado e a gente fala, uau, eu quero correr atrás. E você, para mim, é uma referência linda de um super músico. E eu quero que você conte para o nosso público como que você encontrou a música ou como a música te encontrou. Vamos lá, então. Eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é saxofonista amador, né? E ele, quando eu tinha 5 anos de idade, ele é do Paraná, mas ele foi morar em São Paulo. E eu sou de São Paulo, minha família toda, né? Minha mãe, meu pai, tudo de São Paulo. E aí a gente morava perto, então eu escutava ele treinando o saxofone e ele tocava numa banda de igreja e o maestro vinha buscar ele e tal. Eu tinha 5 anos e eu detestei. Eu achava assim horrível, eu queria brincar com ele, ele é quase 10 anos mais velho que eu, então o saxofone tomava o meu tempo, né? Fiquei meio enciumado. Mas eu acompanhava ele em alguns ensaios, né? Assistia lá o pessoal tocando, mas não tive interesse. Ele voltou para o Paraná e depois de uns 3 anos eu peguei uma flautinha, tinha umas flautinhas de plástico que o pessoal vendia nas escolas. E aí eu peguei aquela flautinha lá nos meus brinquedos e veio um papelzinho que ensina algumas músicas e eu comecei a ter facilidade de entender aquele diagrama e tirar lá o caicabalão e tal. Então minha mãe percebeu, falou, bom, vou levar ele lá nessa mesma banda aí, onde o meu tio tocava, que era na igreja, na Assembleia de Deus, lá em Pirituba, no bairrozinho lá de São Paulo, perto de Osasco. E aí eu comecei a aprender teoria musical lá. E foi muito rápido, eu tinha aí quase 9 anos. Então, em questão de 2, 3 meses, eu já estava lendo as partituras, já tinha o livro de solfejo lá, o Bona, estava lá nas lições avançadas, chegou na hora de pegar um instrumento. E aí, eu queria tocar o saxofone, que era igual ao do meu tio, claro, né? Queria fazer a mesma coisa e tal. Aí aconteceu o seguinte, o maestro da banda, ele falou, olha, Marcos, você tem 2 alternativas. Ou você pega o clarinete, que é um instrumento que está aí parado no acervo da banda, né? Que a gente tem aí, mas ele está parado. Ou então a sua família tem que comprar um saxofone para você, era um instrumento muito caro. Ou algum saxofonista desistir, né? Dos saxofonistas que usavam o saxofone da banda. Isso pode demorar, a gente não sabe, ninguém vai tomar o instrumento de alguém para te dar. Então eu falei, para não ficar sem tocar na banda, né? Eu vou pegar o clarinete mesmo, então. E foi assim que eu comecei com o clarinete. Foi por livre e espontânea pressão do maestro. Falta de opção, exatamente, quase a opção direta, né? Exatamente. Então aí, mas era muito legal, porque daí a banda fazia uns desfiles lá no quarteirão, então a gente tocava na rua, né? Todo mundo ficava, aquele menininho ali, eu era mais novinho da banda, tinha 9 anos. Né? E aí fui avançando no clarinete, minha mãe sempre pesquisando em outros lugares, né? Descobri uma outra banda lá no SESI, né, em São Paulo, que o maestro é também trompista da Assembleia, depois que a gente descobriu. E aí já tocava arranjos mais difíceis, depois eu fui aí lá eles já falaram, olha, tem uma escola de música, a Escola Municipal de Música lá em São Paulo, as aulas são com professores profissionais e de graça. Daí eu já fui lá me inscrever para consegui entrar nessa escola com 11 anos. Daí eu já fazia aula com o primeiro clarinetista lá da OSESP, né, que era o Edmilson Neri. Semanalmente eu encontrava com ele. Então aí ele foi
foi me moldando, assim, né? Eu me lembro uma coisa que ele me falou na primeira aula. Ele falou assim, olha, você veio aqui, você vai aprender a tocar aqui comigo, eu vou te ensinar para você não tocar como qualquer um. Você vai tocar de um jeito diferente. Que coisa linda. E aí fui, né? Entrei para a universidade, fiz meu bacharelado, depois ganhei uma bolsa, fui fazer um mestrado nos Estados Unidos. E de lá dos Estados Unidos eu voltei direto aqui para Belo Horizonte, para a Filarmônica de Minas, onde eu tô desde 2009. Nossa, que história linda. Quer dizer, você contou sua vida em 3 minutos. Rapidinho. É uma trajetória que hoje, quando a gente olha, né, eu te vejo na Filarmônica, tocando lindamente. Todo mundo tem uma história linda, uma história de desafios, uma história de uma pessoa que ajuda, né, que desperta, que inspira. E você falou algumas coisas que são bem interessantes. Primeiro, você apontou, né, esse início todo devido à igreja, à influência da igreja. Como que é importante a igreja na alfabetização musical da criança, no despertar musical? Né? Pois é, assim, foi primordial para mim, né? Não seria músico se eu não tivesse tido essa oportunidade que a igreja, professor Eliel, aí, professor, um abraço, né? Me ofereceu. E assim, era um ajudando o outro ali, aquela coisa mesmo da comunidade. A igreja era uma igreja afastada do centro, né? Tinha lá a bandinha de música e cada um que aprendia um pouquinho mais ia ajudando o outro. Então, eu tinha 9 anos, o meu professor de clarinete tinha 12, que me ensinou a escala e tal, né? Ele tinha 12. E assim a gente ia se ajudando e aprendendo, eu descobria, olha, eu vi aqui que essa posição sai essa nota e tal. Então, a gente ia aprendendo juntos. E a igreja é assim, melhor centro de formação, né, que a gente pode ter, que eu tive. Porque lá, como era uma igreja afastada do centro, não tinha os músicos que tocavam todos os instrumentos. Então, aquele que está estudando um pouquinho mais, acaba indo e tampando todos os buraquinhos. Então, eu regi coro, eu toquei guitarra, eu toquei contrabaixo, eu aprendi a ler partitura 4 vozes, né, dividir as vozes e tal. Então, isso tudo hoje em dia na orquestra me ajuda muito, porque eu conheço muito bem essa coisa de harmonia, essa coisa de conseguir dar um sinal para a pessoa tocar junto e tudo. Tudo isso veio dessa vivência de tocar na igreja. Fora também, tocar de ouvido para acompanhar o irmãozinho que vai cantar o hino naquele culto da semana, que não tem nenhum músico, etc. Então, assim, realmente é o maior centro de formação que eu tive na minha carreira foi a igreja. Né? E assim, a igreja faz isso muitas vezes sem imaginar o que eles estão fazendo. Né? Olha, faz isso, faz aquilo. Quando você olha, você está desenvolvendo tantas habilidades, desenvolvendo a sua percepção, porque o clarinete, né, clarineta, né, é um instrumento melódico. Quantas vezes um músico que toca um instrumento melódico, ele não tem a noção harmônica do que está acontecendo, também não tem noção de improvisação. E a igreja faz a gente ter essa noção de tudo, né? Pois é, ela foi assim a minha escola, né? Porque eu tocava clarinete, a minha igreja ela tinha a banda e tinha 5 corais. Tinha um coral infantil, de adolescente, um coral de jovens, um coral mesmo misto, né? 4 vozes e um coral só das irmãs. Então eu tocava o clarinete na banda, mas os outros corais eu sempre estava envolvido. O que eu não regia, eu tocava lá a base no teclado, o que eu, né, ou às vezes escrevia um arranjo. Então, esse tipo de percepção teve sempre presente por causa das demandas dos cultos na igreja. É, né? Verdade. E uma outra coisa que quando você contou essa história me chamou muita atenção foi quando você falou a fala do seu professor. Como que é importante, né? Chega um momento que nós nos tornamos educadores. Podemos não ser o educador direto, que está ensinando ali o instrumento, o ofício, mas somos educadores com a própria vida. Como que uma palavra tem poder de vida? Como que é importante a gente lembrar disso agora, para fazermos isso com outras pessoas. Verdade. É uma história bonita com esse professor, né? Ele, é claro, ele falou isso na primeira aula, tá, gente? Mas nas outras ele puxava minha orelha, mandava bilhetinho para minha mãe assinar, que eu não tinha estudado e tal. Mandava. Você ganhou bilhetinho? Saí muitas vezes chorando de lá, porque ele pegava muito no meu pé. Mas, assim, a gente virou amigo, ele foi meu padrinho de casamento. Ele né? deve ter muito orgulho de você, Marcos. E eu tive a honra de convidar ele para vir tocar um concerto com a Filarmônica como clarinetista convidado, né? Numa vez que precisou de ter mais clarinetista. E foi muito gostoso ter ele do meu lado, assim. Que fantástico. Bem, e para que o nosso telespectador conheça um pouquinho da sua atuação dentro da orquestra, nós vamos agora acompanhar um vídeo do Marcos tocando como solista, né, Marcos? Isso mesmo. Vamos lá.
ouviram. Que concerto foi esse? Esse é o concerto de um compositor dinamarquês chamado Carl Nielsen. É um dos mais desafiadores que tem para o clarinete. É uma obra do século XX, assim, cheia de técnicas expandidas, um desafio grande. Quanto tempo você levou para estudar esse concerto, Marcos? Esse concerto vem me acompanhando já desde 2007, assim, quando eu saí para fazer o meu mestrado, eu já estava com esse concerto lido, né? Então já fiz várias aulas nessa época, já estava com ele mais ou menos aprendido. Aí no ano passado, um ano atrás mais ou menos, que o maestro me avisou, olha, o ano que vem você vai ter que tocar esse concerto. Aí eu tenho um programa todo especial de como estudar, de como me focar, e de lá para cá eu já vim aumentando a escala de estudos até conseguir chegar no dia da apresentação e tocar. Muito importante você falar sobre isso, porque o músico não para de estudar nunca. A gente é 24 horas músico, não tem como não ser, né? Enquanto a gente não está tocando, efetivamente, a gente está sempre escutando alguma coisa, pesquisando algum artigo, alguma matéria que saiu a respeito do nosso instrumento, assistindo outras pessoas tocar, né? Que isso também faz a gente aprender bastante. Então a gente não para. Não para. Nunca. E no dia do concerto, né? Você sendo esse profissional de excelência, ainda sente aquele frio na barriga, aquele nervoso assim? Olha, todo mundo que assiste assim fala, nossa, você estava tão tranquilo, você passa uma calma, você dança e tal. É tudo para disfarçar, viu, gente? O nervoso ele vem, a gente tem que aprender a tocar nervoso, né? Eu acho que esse é o grande macete assim da profissão, é você aprender como que você se comporta quando você está nervoso para ainda conseguir um alto rendimento. É verdade. E no dia, você tem algum ritual que te acompanha, como dormir às vezes mais, comer isso ou não comer aquilo? Acho que todo mundo tem algumas coisas que vão dando certo e você vai mantendo, né? Então eu tento sempre dormir muito bem. Quando eu convido, por exemplo, a minha família, eu não durmo em casa, porque daí eu tenho que ceder a cama para meus pais e tal. Então eu durmo num hotelzinho lá, mais confortável. Tenho a banana sempre ali, que é uma que ajuda a me acalmar um pouco. Tem um horário certo para eu chegar antes do concerto, um tipo de aquecimento muito específico que eu faço para aquela ocasião. E tem tudo dado certo, graças a Deus. Deus tem ajudado bastante. Com certeza. Agora uma pergunta. Tem gente que me pergunta, parece uma bobagem, mas eu acho que não é de forma alguma. Se nós, músicos, no dia da performance, se a gente se preocupa com a roupa que a gente vai vestir? Com tudo, gente. A gente se preocupa. Por exemplo, eu não posso usar uma roupa muito apertada por causa do jeito do braço. Eu não posso usar uma roupa que eu transpire muito, porque daí eu começo a ficar com muito calor. Então, é tudo pensado assim para ter o mais confortável possível numa situação que já é super desconfortável, né? Tá ali na frente do público com a casa cheia, todo mundo esperando. Esse concerto foi transmitido ao vivo pela internet, então o mundo inteiro assistindo e tal. É uma responsabilidade muito grande. Então, tudo a gente se preocupa, sim. E quando termina? Ai, graças a Deus, né? E graças mesmo a ele, né, Marcos? Nossa. Mas é muito gostoso receber o aplauso, o carinho, né, dos telespectadores. Por aí, esse concerto eu recebi mensagens do mundo inteiro, de outros clarinetistas elogiando, né? Pessoas super conceituadas no meio, assim, agradecendo pelo concerto que eu ofereci para eles, e foi muito legal isso. Nossa, que fantástico! E são memórias que a gente vai construindo na carreira da gente. E é muito bom quando a gente chega e que dá tudo certo. É verdade. Você hoje, como músico da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, uma das orquestras mais importantes do nosso Brasil, vocês têm um fluxo de concertos muito grande, e com isso a demanda também de repertório é enorme. Conta pra gente como que você se organiza. Olha, a Filarmônica faz mais ou menos 100 concertos por ano. Nossa! É muito concerto. E assim, por exemplo, nas últimas 2 semanas nós trocamos 5 concertos com 3 repertórios totalmente diferentes um do outro, né? Então realmente é uma demanda de trabalho assim excessiva. A gente tem que estar sempre estudando aquilo que você vai tocar semanas à frente, né? A gente tem um naipe que tem 4 clarinetistas, então tem um certo revezamento para eu poder ter uma semana livre para poder aprontar mais coisas de vez em quando, né? Então isso ajuda um pouco, mas a gente tem uma estrutura muito bem montada na Filarmônica, então a gente tem acesso ao que a gente vai tocar. Até quando chega em outubro, mais ou menos, eles soltam a listagem do que vai ser tocado até dezembro do ano seguinte. Que bênção! Com todas as datas, os dias dos ensaios. Então, a gente tem essa antecedência para
se organizar, pegar as partituras. Eles têm uma assinatura de um sistema, de uma biblioteca virtual de gravações que a gente pode acessar e ouvir aquelas músicas que já foram gravadas. De vez em quando é uma estreia e tal, aí não tem jeito. Mas a gente tem acesso para entender como é que é essa música, se tem alguma parte difícil, se tem algum solo, se tem alguma coisa. E as partituras costumam também chegar mais ou menos com 1 mês, 3 semanas de antecedência, né? Então dá para a gente, dentro desse cronograma todo, se organizar para poder ir fazendo o estudo à medida que no primeiro ensaio a gente já esteja com tudo isso pronto. Mas não é fácil. Não, né? Tem muito final de semana que a gente toca na sexta-noite e vocês acham que a gente vai descansar o sábado e domingo, mas não, eu tô lá aprendendo as músicas porque na segunda já tem ensaio, na terça de manhã, mais tardar, já tem um ensaio com músicas que eu tenho que né, terminar de aprontar, não começar, mas terminar ali de dar aquela última tiradinha na poeira, né? Exato, isso que você falou é importante, porque o ensaio, você já tem que chegar pronto. Exatamente. Não dá para chegar lendo. São 85 músicos, imagina se cada um chegasse sem saber que parte tem que tocar, quanto tempo demoraria pra gente conseguir. E a gente tem em torno de 5 ensaios antes de chegar ao concerto. Né? Então é pouco tempo de produção. Né? Para ajuste. E onde vocês ficam posicionados, o naipe de madeiras? Vocês conseguem ouvir, ter um bom retorno de toda a orquestra? Ou, por exemplo, vocês não conseguem ouvir bem as cordas por causa dos metais que estão atrás? Quais são esses desafios da escuta para conseguir tocar realmente junto? Assim, cada teatro, cada lugar que a gente vai tocar é uma realidade diferente. Então a gente tem que ter essa reação, né? Sentando ali nas madeiras, a gente ouve as cordas, mas não tanto quanto quem está na plateia. E a gente tem um problema, principalmente quando a gente está tocando concertos que são com piano solo. Porque a tampa do piano joga o som para a plateia. Então a gente escuta o rebote, o eco do som. Então quando a gente está tocando juntinho com o que a gente está ouvindo, a gente está tocando errado. Então a gente tem que ter um timing entre entender o gesto do maestro para poder tocar um pouco antecipado e soar junto. Essa é a maior dificuldade de quem está tocando nas madeiras da orquestra, que a gente fica exatamente no meio da orquestra. Sim. Então a gente ouve os sons diferentes, os metais a gente ouve certinho porque eles estão atrás, e as cordas a gente ouve atrasado porque elas estão na frente. Então a gente tem que ficar lidando com essa... E cada vez que você muda de teatro, se o teatro tem um teto mais alto, se o teatro tem um teto mais baixo, se o teatro tem tapete, se é madeira, tudo isso muda a reverberação. É complicado, mas a gente vai se virando ali e consegue, né? Deus ajuda e vamos para frente. Com certeza, e a vivência, a experiência de fazer já por tantos anos, vai dando também uma certa tranquilidade. A gente vai entendendo o ambiente que a gente está, né, tocando ali na Filarmônica. Eu tenho amigos que estão comigo desde 2009, que estavam até antes, então a gente já sabe como que aquela pessoa toca, literalmente o jeito que a pessoa respira, para a gente conseguir fazer isso junto, começar junto, porque é um trabalho de equipe, né? Na verdade, a gente está ali se doando um pouco para o outro que está do lado para somar essa doação e aí fazer um resultado que o público aprecia. Nossa, isso é maravilhoso. E nós estamos vendo 2 instrumentos. Os 2 você utiliza na orquestra. Isso mesmo. Fala um pouquinho deles para a gente. Fala. Bom, esse aqui é o clarinete si bemol, é o mais usado, né, que a gente conhece aí nas bandas das igrejas, todo, né, o pessoal que toca, o clarinete é muito versátil, toca chorinho, jazz, música judaica e tal, e a maioria dessas músicas são tocadas com esse clarinete, que é o clarinete em si bemol. A gente tem o outro clarinete, que ele é só um pouquinho maior, se você olhar um do lado do outro, né, você vai ver que esse aqui termina um pouquinho para cima, essa partinha eu uso a mesma, né? Tá. E aí faz o som ficar meio tom mais grave, só isso. Só que o timbre dele, desse maior, ele é um pouquinho mais aveludado. Então quando é um solo assim mais lento, uma daquelas melodias mais bonitas assim, em geral os compositores escrevem aqui para esse clarinete em lá. E quando aquelas coisas mais técnicas, mais ágeis, fica aqui a cargo desse clarinete si bemol. É mais ou menos isso. Você pode tocar um pouquinho em cada um deles, só para o nosso telespectador sentir essa diferença? Vamos lá. Vou tocar então a mesma melodia, vocês vão perceber que ela é meio tom mais grave. Esse aqui é o adágio do concerto de Mozart, segundo movimento. Ele é escrito originalmente para esse clarinete em lá. Vai lá.
agora eu vou tirar aqui essa parte que chama boquilha e coloca no outro. E agora a mesma configuração dos dedos, só que o som vai ser meio tom abaixo. Maravilha, muito doce, né, Marcos? Mais aveludado, né? Tem mais madeira no som, então fica aquele som um pouco mais aveludado, mais encorpado. Né? Marcos, eu tô tão feliz porque, seguinte, vamos ter um outro programa com você e aí sim, você vai desmistificar as possibilidades técnicas, sonoras, vai contar isso tudo pra gente. É isso aí, quem tá assistindo esse, não perca o outro. Não você vai perca entender o muito outro. mais como funciona esse instrumento aqui. Exatamente. Então, um minutinho só e daqui a pouco nós dois voltamos, tá? Tá ótimo. Bem, espero que vocês estejam gostando, gente. Eu estou amando esse bate-papo. Mas gostaria também de falar, continuando falando sobre música, esse presente que Deus nos dá. Gostaria de convidar você a baixar, a ouvir o meu EP de músicas instrumentais ao piano, para você ter um tempo de orar, um tempo de meditar. E é tão gostoso. Muitas vezes a música vocal não pode chegar em determinados lugares, mas a música instrumental pode. E toda esta coletânea foi dedicada mesmo, com os nomes dos presentes que Jesus conquistou na cruz para nós, como fé, alegria, salvação, companhia. Então, vamos aproveitar. Bem, e nós vamos agora encerrar o nosso programa, mas hoje de uma maneira muito especial, porque eu e o Marcos vamos tocar algo para vocês, uma música tão linda, que fala Ele exaltado. E é tão bom quando nós podemos realmente nos encher da presença de Deus. Deus é tudo em nós e somos gratos por Ele nos dar a música. E este momento você pode também agradecer, porque se você não canta ou se você não toca, você pode fechar os seus olhos, fazer uma oração enquanto você vai ouvir este louvor. E é muito bom a gente caminhar, levar a nossa vida assim, louvando ao Senhor. Feche os seus olhos, se você não pode fechar os seus olhos, onde você está, que você possa ligar agora, abrir seu coração.